sejam muito bem-vindas e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Antonietas. Eu sou Eveline Pôncio. E eu sou a Clarissa Batistella. E nesse episódio do podcast que está falando sobre o protagonismo feminino, o nosso papo é com mulheres que desenvolvem ações para trazer conscientização da importância da independência financeira de mulheres. Vamos apresentar nossas convidadas. Primeiramente, seja bem-vinda, Daiane Gubert, tudo bem? Bom dia, Eve, tudo jóia? A Daiane é sócia fundadora da Fidias Investimentos, especialista em investimentos e empreendedora, já acumula mais de 25 anos de carreira entre as instituições bancárias mais importantes do país e hoje encabeça o projeto Endinheirando Mulheres, que leva educação financeira para mulheres empreendedoras, para escolas, projetos públicos e também privados. Mas muito além disso, a Dai é mãe de 2 filhos, descobriu a maternidade atípica aos 17 anos da Larissa, que hoje está com 25 anos, e também é mãe do Guilhermo, de 18, e seja muito bem-vinda para esse nosso bate-papo. Vamos apresentar também a nossa segunda convidada. Isso mesmo, seja muito bem-vinda também, Analisa Blando, que é empresária, consultora financeira, mãe do Gianluca, de 30 anos, e do Enzo, de 25 anos, e uma das fundadoras do Dona de Mim, que é uma iniciativa do Grupo Mulheres do Brasil muito legal e que disponibiliza microcrédito para mulheres empreendedoras. Seja muito bem-vinda, Analisa. Muito obrigada, um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Bom, e por que nesse episódio falar aí de relação de mulheres com o dinheiro, né? Bom, a gente sabe que a liberdade financeira das mulheres não é responsável apenas pela renda, mas também pela tomada de decisões, né? Quem não tem renda própria ou uma fonte de sustento acaba muitas vezes sendo refém de marido, refém da família ou da própria sociedade. E até pode parecer muito distante, mas a gente vai trazer uns dados aqui que é difícil de acreditar. Até o Código Civil de 1916, as mulheres não podiam, por exemplo, ter conta em banco ou não podiam nem trabalhar fora sem a liberação dos maridos, sem autorização. E além disso, Eve, ainda trazendo esses dados históricos, só em 1962 as mulheres tiveram a permissão para trabalhar sem a autorização dos maridos. Precisou a criação do Estatuto da Mulher Casada para que essa liberdade fosse conquistada. E conquistaram o direito de ter seu próprio CPF. Nós trouxemos um pequeno recorte, alguns dados, mas que eles acabam nos mostrando por que ainda hoje, talvez a relação da mulher com o dinheiro é tão distante e a gente precisa, sim, aproximá-la, né, cada vez mais. Começar pela Daiane. Como que você vê hoje, Dai? Será que a gente conseguiu evoluir para aproximar a mulher e a vida financeira? Esses dados mostram que a gente entrou tarde nesse páreo, né? Bom, Eve, eu percebo que o empreendedorismo está provocando essa mudança, né? Porque a mulher acaba se preocupando com todos os pratinhos, com todas as outras preocupações, e ela acaba se fechando quando o assunto é problema financeiro. Ela compartilha só com o travesseiro dela, porque causa constrangimento, baixa autoestima. Ela já está sendo cobrada de tantas coisas e mais a relação com o dinheiro. E o empreendedorismo está provocando essa necessidade de mudança, porque ela passa a ter responsabilidades não só com ela e com o lar, mas com terceiros, né? E aí ela trabalha, ela é a melhor fazedora de brigadeiros ou a melhor palestrante, mas na hora de fechar as contas ela não consegue. E aí ela está ávida por conhecimento. Eu vejo que as mulheres, elas estão ávidas por conhecimento. Então, você vai lançar uma palestra de autoimagem, autoconhecimento, como se posicionar, como se comunicar, falar de dinheiro. Essas mulheres correm, se inscrevem para poder participar. Então, eu acho que a gente está atrasado, é fato, mas o feito é melhor que o perfeito. E a jornada começou e elas estão prontas. Vocês duas, a Analisa, a Daiane, atuam diretamente no mercado financeiro, né? Como foi essa trajetória e as dificuldades para vocês duas? Vou começar com a Analisa. Bom, eu atuo no mercado financeiro há muitos anos e fundei a Par Mais em 2011. Foi uma jornada bem difícil. A gente até conversava, né, Dai, que muitas vezes para eu fazer uma conversa com alguém, eu levava um sócio homem, porque é mais chancelado. E eu não estava muito preocupada se ele era machista ou não era machista. E às vezes o machismo, né, como a gente vinha falando, é inconsciente.
É inconsciente. Então, é que quem cuida do dinheiro é coisa de homem. Então, ok, eu levava alguém junto, mas eu também não sabia o quanto o mercado financeiro era machista. Eu tive bastante incentivo dos meus pais para eu fazer aquilo que eu quisesse fazer. Eles diziam que eu era capaz. Eu casei aos 17 anos, meu marido, a mesma coisa, você é capaz de fazer o que você quiser fazer. Aquilo que se fala hoje, né, mulher pode ocupar o lugar que quiser, eu acreditei nisso. Então, eu nunca deixei isso ser um impedimento. E conforme eu fui estudando e aprendendo sobre machismo estrutural, muito puxada, uma agenda muito puxada pelo Grupo Mulheres do Brasil, que eu faço parte, eu comecei também a jogar um pouco com isso. Nas minhas palestras, eu gosto muito, eu tenho uma agenda, eu vendi a minha empresa 2 anos e meio atrás, então eu não atuo mais no mercado financeiro diretamente, mas no voluntariado eu falo muito sobre isso. A alma feminina das finanças, as características femininas, por que essas características acabam fazendo com que a maioria das mulheres não tome sua decisão de investimentos e delegue para os homens. Muitas vezes até para ex-marido. Tive ex-marido indicando cliente mulher para a gente, assim. Porque elas delegam. Então, assim, eu comecei a estudar e eu comecei a entender. E quando eu dou essas palestras, muitas vezes a mulher percebe, nossa, mas eu sou tão empoderada, eu sou tão bem resolvida, eu sou independente financeiramente, por que eu não tomo as decisões de longo prazo? Porque é um viés inconsciente, tem fatores culturais, que vocês acabaram de citar, mas também tem as características fisiológicas da gente. O homem tende a ser mais agressivo, a mulher tende a ser mais conservadora. O homem que ia à caça quando a gente morava lá nas cavernas e a mulher ficava com os filhos na caverna. Então, é mais impetuoso. As mulheres tendem a achar que sabem menos do que os homens tendem a achar que sabem mais do que as mulheres. No entanto, como a mulher ela se aprofunda mais para tomar uma decisão, ela tende a ser mais estudiosa, ela é muito menos exposta a cair em pirâmides, ela toma decisões mais assertivas, menos impulsiva. Então, tem várias pesquisas de comportamento da mulher na Bolsa de Valores e do homem na Bolsa de Valores, que a mulher tem as características muito melhores, porque como a gente tende a ser menos impulsiva, a gente não fica vendendo e comprando, saindo de fundo, entrando em fundo, e aí perdendo o momento, né? Então, acaba que muitos homens, eles compram na alta e vendem na baixa. A mulher é menos exposta a isso, porque ela estuda mais, é menos impulsiva e toma as decisões de forma mais acertada. Mais prudente, né, nessas ações. Mais prudente, então, exato. Então, assim, a gente tem várias características que tornam que as mulheres podem ser grandes investidoras, mas a gente precisa saber disso e tomar coragem e partir para conseguir avançar nesse assunto, né? Tá aqui um exemplo, a Dai, que além de ser investidora e fomentar outras mulheres investidoras, também traz um pouco disso na tua fala, né? Me lembrou muito na fala da Annalisa o que você traz a respeito da psicologia do dinheiro e a mulher nesse mercado. Eu sei que você vai chegar nesse ponto, mas eu queria que você falasse antes da tua trajetória, porque você também precisou correr aí com lobos nesse mercado financeiro para chegar a ser quem você é hoje, ter o tamanho que você tem hoje. O meu sonho era ser professora. Minha mãe é professora, minha irmã é professora, estudei pedagogia na Federal, só que eu precisava trabalhar. E aí eu entrei no banco. Então, o mercado financeiro, eu escolhi, não fui eu que escolhi o mercado financeiro, foi o mercado que me escolheu pela minha necessidade. Eu fui ficando por necessidade, fui me apaixonando e eu fiz disso a minha melhor jornada. Então, hoje, Eve, quando eu estou palestrando, eu penso, eu estou sendo um pouquinho professora, né, porque eu estou entregando o meu conhecimento. Então, a minha jornada no mercado financeiro é muito feliz, porque eu costumo falar que eu fiz uma caipirinha do meu limão, né? Eu fiz disso realmente tornar a minha espinha dorsal é meu trabalho. E eu amo o que eu faço, o que faz ficar tão leve. Então, a gente acaba se doando mais, porque é muito natural. Em relação ao que a Annalisa falou, tem um livro, inclusive, do Warren Buffett, que ele fala, invista como uma mulher. Porque todos esses atributos
que a Analisa trouxe aqui estão presentes no livro do Warren Buffett, que não é muito divulgado, né, Analisa? Fica meio escondido. E ele Já diz... traz esse livro aí pra gente. É super Passa legal. o nome pra deixar a dica aqui pra quem vai nos acompanhar. Warren Buffett, invista como uma mulher. Tá bom. Por quê? Por essas razões. Então, a mulher, foi feito nesse livro um estudo da mulher e do homem no ponto A e a chegada ao ponto B. O homem entra e sai, entra e sai, entra e sai. A mulher, ela decide e ela segue. Ela pede ajuda, ela estuda, ela... Não, peraí, deixa eu entender melhor antes de clicar aqui. E essa jornada atrasa o processo, mas ela toma uma decisão mais acertada, mais pensada. E aí o ponto A e o ponto B da mulher é numa linha reta, com um resultado maior no final, na chegada. Então, esses atributos são utilizados pelo maior investidor de todos os tempos. Então, mulheres, utilizem os fatores que já são naturais em nós e transforme isso em resultado financeiro. Inclusive, no ano passado, saiu mais um estudo da Forbes mostrando que mulheres gestoras de investimentos são mais bem-sucedidas do que os homens, né? Então, os dados estão na tela, né, Analisa? Estão aí mostrando. Então, mulheres se encorajem para enfrentar essa jornada com conhecimento, apoio e, sim, se apropriar. No Engenheirando Mulheres, eu falo muito de se apropriar disso. A gente não precisa tomar nada que não é nosso. Se apropriar dessas características e se tornar uma investidora. É a força da mulher, né? Antonietas. E é muito legal utilizar essas características que muitas vezes algumas pessoas poderiam ver ou o sistema poderia ver como um ponto de vulnerabilidade e usar como a nossa força. A gente vai mudar quem a gente é? Não. Mas a gente vai virar isso a favor daquilo que a gente deseja como objetivo. Bom, vocês duas hoje encabeçam ações juntamente para tentar aproximar outras mulheres dessa independência financeira. No caso da Analisa, é através do fundo Donas de Mim, que é uma ação do Grupo Mulheres do Brasil e que disponibiliza microcrédito para as mulheres empreendedoras. Então, de que forma outras mulheres foram impactadas pelo fundo? O Fundo Dona de Mim é um projeto sensacional, idealizado pela Sônia Rez, vice-presidente do Grupo Mulheres do Brasil. Que já esteve aqui conosco. Maravilhosa, é um ser humano assim, incrível. E ela idealizou isso na época da pandemia para ajudar as mulheres a empreender. Então, através do microcrédito, inclusive se a mulher está negativada ou nunca teve conta em banco, a gente tem um período de carência, ela recebe esse microcrédito, ela recebe como empreender, ela recebe ensinamento, ela recebe aulas de como empreender. Então, a partir disso, ela faz o pequeno negócio dela e como vender, como cuidar do dinheiro. Ela recebe todo um arcabouço de informação que torna ela empreendedora. Então, se ela sabe fazer um brigadeiro muito bem feito, se ela sabe costurar muito bem, aquilo que ela sabe fazer, ela consegue o suporte necessário para que ela tenha, né, dinheiro, que ela compre as coisas que ela necessita para ela poder produzir e prosperar. E isso tem tido um impacto sensacional. Mas ali no Grupo Mulheres do Brasil, para colaborar com mulheres e dinheiro, a gente tem outras ações também. Uma delas, que é a minha causa também, é essa questão de dar palestras sobre as questões femininas. Porque, como a gente estava falando antes, a maioria das mulheres casadas, elas não tomam decisão sobre investimentos de longo prazo. 60% de casais héteros, elas delegam para os seus maridos. Uhum. E a questão de investimento, onde investir, seguro, aposentadoria. E aí o que acontece? A gente está vivendo muito, então a chance da gente separar é muito grande. A mulher vive em média 7 anos a mais ou menos 7 anos a mais do que os homens. Também a chance de ficar viúva é grande. E aí, quando a pesquisa pergunta, né? E aí, você acha que você fez bem? A grande maioria se arrepende, porque nesse momento, ela se sente despreparada. Quase todas, também acho que é 80%, tem surpresas desagradáveis, ou dívida, ou despesas que não concorda,
ou menos do que achava que tinha. Enfim, tem muitas despesas, muitas surpresas desagradáveis. Isso, inclusive, provoca muitas separações, né? A infidelidade financeira é o segundo motivo de separação entre casais no mundo. A primeira é a infidelidade clássica, né? Então, assim, a mulher não saber o que acontece com os seus investimentos, com esse trabalho, porque a gente toma aquela decisão de consumo no dia a dia, mas a gente não toma a decisão de investimento de modo geral. Então, não é um bom negócio. Por mais que a gente seja independente financeiramente, a gente acaba ficando independente, fica dependente emocionalmente. Eu brinco, eu sou casada eu casei com 17 anos, sou casada há 35 anos com o mesmo marido. Mas a independência financeira, para mim, a independência psicológica para mim, um presente maravilhoso, é um poder maravilhoso que eu tenho de poder escolher estar com o mesmo marido há 35 anos. Nos bastidores, a gente comentou o meu caso, né, Analisa, que eu sou viúva há 2 anos, né, e no meu caso, eu fazia o meu investimento, né, eu coordenava o financeiro da casa, então eu que sabia quem ia pagar o quê, mas eu fazia o meu próprio investimento e quando ele faleceu, foi o que me salvou, porque eu contava com a renda dele. E então, até as coisas se organizarem, foi o que me salvou. Mas muita gente não é assim, né? Não tem essa organização, né, financeira. Não. Ou não sabe para onde vai o dinheiro da família. Ela faz parte dos 20%. 60% não toma decisão. 20% toma conjuntamente com o marido, que é super legal, porque daí tem as características boas dos homens também, né? Na tomada de decisão, os casais ficam mais felizes juntos. E tem aquelas que tomam por conta sozinhas, né? Então, você faz parte da minoria. E aí, quando você me contou isso, você falou assim, ainda bem, foi o que me salvou. Você vê, e ser tão novinha experimentou isso. Agora, imagina experimentar isso 30 anos depois, sem ter noção do que não está preparada. Um dos motivos da tristeza, né, da frustração e do arrependimento é o despreparo. A pessoa está despreparada. Agora, deixa eu compartilhar uma coisa. A Analisa, ela está há muito tempo no mercado financeiro e ela é desbravadora, né? Ela, mato alto, se tem mato alto hoje, Eve, há 10 anos, 15 anos atrás, era mais floresta. alto. Nessa época, eu estava em São Paulo e eu estava na corrida dos ratos. Trabalha, paga as contas, trabalha, paga as contas. E nos últimos anos, o Endinheirando Mulheres tem 4 anos de vida e eu falei ali para ela na entrada e agora eu vou trazer uma cena que ela não, talvez ela lembre. Sabe o meu mantra, quem não anota não controla, quem não controla não gerencia? Sim. Eu ouvi num vídeo do YouTube dela e do Topázio, que foi meu chefe. Que foi meu chefe. O Topázio foi meu chefe por 5 anos na empresa. E eu ouvi esse YouTube dela com o Topázio. Eu já admirava a Analisa de mercado, o Topázio não é diferente. E eu ouvi esse mantra, quem não anota não controla, quem não controla não gerencia. E eu levo isso no meu dia a dia e levo isso nas minhas palestras. Verdade, aqui né? no Descomplicando eu sempre falo, que prazer estar aqui contigo. Olha que encontro que nós estamos promovendo neste podcast. Que legal. Né? Não, olha, muito legal. E é muito importante isso que a gente até não está aqui roteirado, mas a planilha, para começar, para muita gente, ela é muito difícil, porque as pessoas não entendem o como, em que momento que ela vai me ajudar. Vocês poderiam Cissa, até... eu vou além. Não é nem só ter medo de como fazer ou de como começar. É porque olhando para a planilha, você vai estar de cara e de frente com o maior vilão, que é o teu descontrole, né? Exato. Quando você começar a somar e dizer, gastei tudo isso nas compras da internet. Falamos Eu isso não ontem, né? acredito. Ontem ainda brinquei. Tira todo mundo da sala, fica sozinho. Não tem Excel, não tem problema. Papel e caneta. Primeira coisa é entender o tamanho da situação, dar visibilidade para os números, né? Então, a planilha, mas eu não tenho planilha. Não tem problema, pode ser papel e caneta e dar visibilidade, porque aí você enxerga o vazamento, o que pode ser substituído, o que pode ser reduzido, o que tem que ser cortado. Mas é importante separar por categorias. Sim. Então, macro categorias. Então, não adianta lançar assim, cartão de crédito tanto. Você tem que abrir o cartão de crédito, ele é um meio.
Então, você tem que pegar o extrato da conta corrente, o extrato do cartão de crédito e lançar por categoria lazer, alimentação, moradia, transporte, saúde, em macro categorias, as despesas do dia a dia e aquelas que só faz de vez em quando. Por isso que depois do papel, o ideal é que avance. Tem alguns aplicativos e tem algumas planilhas estruturadas que elas ajudam muito a dar visão, porque muitas vezes o que estoura o orçamento são as despesas que não acontecem todos os dias, mas elas mudam o nome e elas sempre se repetem. Que é as despesas que a gente paga uma vez no ano, tipo IPVA, IPTU, mas também tem aquelas despesas com viagem, reforma, festa, troca de carro, que acaba, elas é que acabam ou até uma revisão detonando. Do carro que precisou fazer e vai ter um gasto a mais. E o imponderável, né? Bateu o carro, não tinha seguro, tem que pagar a franquia, aquilo. Aí a gente entra na conversa da reserva de emergência. Dentro da planilha, eu concordo plenamente com a Analisa, tem que estar ali segmentado para poder olhar por categorias. E eu costumo sugerir que a conta mais importante dessa planilha, Clarissa, chama Clarissa. A gente é tão rigoroso em pagar o banco, o cartão. Eu não posso atrasar o cartão, mas a gente não se paga. Então, o ideal é que você tenha uma saúde financeira, e aí, se não tem, primeiro organiza para abrir espaço dentro desse orçamento, tirando os excessos, e aí ter uma conta lá chamada Clarissa, que ela vai subir junto com as prioritárias. Porque a lógica da maioria das pessoas eu recebo, eu pago tudo, sobrou, agora eu gasto. Né? Então, paguei tudo, eu até posso gastar, desde que eu esteja sendo remunerada lá em cima, porque este dinheiro, ele não vai ficar lá parado, ele segue para a formação da reserva de emergência e depois da reserva de emergência, diversificar os investimentos. E aí sim, sair da jornada do endividado e ingressar na jornada do investidor. Antes de entrar na jornada do investidor, que vai ser o nosso próximo passo aqui, mas ainda na reserva de emergência, como fazer uma reserva de emergência para aquela mulher ou para aquela família que hoje está sofrendo muito para pagar as contas básicas? Nós estamos numa situação, Brasil, Santa Catarina, que é de endividamento. Ontem, né, na CBN, eu e a Dai conversando, nós trouxemos esse dado. É de endividamento. E, infelizmente, de famílias que estão passando, muitas vezes, por dificuldades financeiras. Como sair desse momento? Para começar, o endividamento também é uma questão muito de cultura. A gente tende a usar o limite de cheque especial achando que aquilo faz parte do nosso... Isso é muito brasileiro, né? Que faz parte do quanto que a gente tem de dinheiro na conta. E o limite de cheque especial é uma dívida caríssima. Atrasar a fatura do cartão de crédito é caríssimo. E aí acaba entrando numa bola de neve de dívidas. Então, muitas vezes, tem que trocar dívida cara por dívidas menos caras, porque no Brasil as dívidas são caras, exceto algumas subsidiadas para compra de imóvel ou até de veículo, dependendo da época que a gente está. E agora está caro. Mas a gente precisa, então, trocar dívida cara e por dívidas menores, parcelar para fazer caber dentro do orçamento. Existe também, então, aprender. Primeiro passo é estudar e aprender. E isso é complicado, porque ninguém aprende finanças pessoais na escola, agora tem alguns projetos novos, graças a Deus, mas não é uma tarefa simples, porque é um assunto desconhecido. Você faz faculdade de administração, você não estuda isso, você não estuda finanças pessoais. Eu fiz pós-graduação de gestão financeira, investimento, mercado de capitais. Nunca estudei uma matéria de finanças pessoais. Eu tive que fazer uma certificação de planejadora financeira pessoal, né, certificada pela Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, para resolver um problema meu. E acabei fazendo a empresa e tal, porque eu queria resolver. Então, aprender sobre como transformar dívidas caras em baratas e como sair do endividamento é muito questão de disciplina. Claro que tem a falta do dinheiro, mas a gente tem muitos casos de gente que ganha muito pouco e que consegue acumular patrimônio, não é? Então, é o que você faz com o dinheiro que você ganha, isso é tão importante quanto você ter o dinheiro, né? Então, você tem que ter o dinheiro, então o que você faz com o dinheiro? E depois, a gente daí começa a fazer a reserva de segurança, mas o que a Day estava falando é muito legal. Essa coisa do pague-se primeiro, né? É uma estratégia
bem bacana. No começo do mês você já guarda um dinheiro, que aquilo ali vai ser para você conseguir atingir os objetivos. Porque quem tem reserva de segurança não fica desamparado. Quem tem reserva de segurança, quando acontece o fato inesperado, tem dinheiro para pagar o fato inesperado. Não é? E aí quanto tem que ter de reserva? Tem várias metodologias, várias crenças, eu não sei a da Daya. Para mim, acumular pelo menos 3 meses de despesas pagas. Isso a gente estudou muito com muitos clientes, a gente desenvolveu uma metodologia e tem gente que fala que é 6 meses, que é 1 ano, depende da profissão. Mas 3 meses de despesas pagas já ajuda muito. Aonde que guarda o dinheiro? Às vezes na caderneta de poupança. Porque também tem que ver o custo, né? Às vezes a pessoa tem pouco dinheiro, não tem acesso a bons produtos. Então, às vezes na caderneta de poupança, ou num CDB do banco, no fundo de renda fixa, no RDC da cooperativa, alguma coisa assim. A partir de 2, 3 meses dentro da conta, aí a gente já melhora essa reserva com produtos melhores que muitas vezes não estão nos grandes bancos para valores pequenos. Daí a gente, então, mas chega ali a 6 meses, vai. Uma boa reserva de segurança com 6 meses de despesas pagas é muito importante. Para isso tem que saber quanto que é o valor das despesas. Voltamos para o papel e voltamos para a planilha. Meu marido tá com medo desse podcast. Ele ouviu esse dia de maternidade e aí ele falou assim, você tá falando de mim? Eu falei, não, de forma alguma. Você é o representante dos homens. Às vezes, né, a gente vai trazer a nossa experiência e essa que eu vou trazer, ele vai entrar junto também, mas só como um simples coadjuvante. É que ele ri muito de mim, porque eu tenho uma mania, não sei se vocês têm essa mania, mas em relação a dinheiro, eu não gosto de trocar nota alta. Já passei meses com uma nota de R$100 na carteira. Porque se eu imaginar que eu vou trocar aquela nota por 2 de 50 ou por várias de 10, eu vou gastar. Porque vai estar ali, é R$10. Tá aqui, R$10. Então eu vou comprar isso aqui que é R$10. R$100 eu não vou gastar. Então eu tenho mania de não trocar nota, é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu sou um pouco... Não é viciada, mas eu gosto tanto de ver o rendimento. Eu gosto de ver que o meu dinheirinho tá lá guardadinho. Eu gosto de ver a fatura. Eu gosto de ver a fatura do cartão de crédito. E às vezes vem um nome que eu não sei onde que eu gastei. Eu vou no calendário. Onde eu fui no dia tal, que eu gastei esse valor que eu não tô lembrada aqui. Então eu gosto de ver esse tipo de coisa. E sou um pouco pão dura, talvez, né, nos meus gastos. Troco até conversávamos sobre isso mais cedo. Aqui na empresa a gente ganha participação de resultados. E com a participação desse ano, eu tinha decidido que eu ia fazer uma compra para mim. Eu ia me presentear com algo que eu queria. Já estava tudo certo, eu sabia o valor. Eu comecei a achar caro aquilo. Aí eu comecei a ver fundos de investimento para botar aquele dinheiro para investir. E eu assim, gente, olha quantos meses esse valor vai ter que ficar parado para render o que esse bem de consumo aqui eu vou gastar nele. Sabe o que aconteceu? Até hoje eu não comprei esse item. Talvez algum dia eu vá comprar. Mas o dinheiro está lá guardado. Eu botei no investimento. Talvez ela possa comprar. Você se presenteou vendo o dinheiro render. E é maravilhoso, né? Eu adoro pegar o aplicativo, dar só uma olhadinha assim, ai, que bom. Daí fecha. Gente, eu acho que nós somos uma nova leva de mulheres, tá? Uma nova geração. A palavra pão dura, ela é meio forte, né? A gente fica meio envergonhada quando fala Mas pão dura. Eu sou um pouco pão dura. Eu falo que eu sou centaveira. Centaveira é um outro nome. Né? Então, eu faço a mesma tarefa. Eu pego meu cartão de crédito, onde eu gastei. E agora as maquininhas têm nomes diferentes, né? Você está numa loja, e o nome é completamente diferente. Onde que é Maria da Silva que eu gastei R$50? E também tem fraude, né? Então, eu também faço esse papel. Então, eu também sou centaveira junto com você, vou te apoiar. A história do cartão também. E a história do investimento, eu estou dentro do meio, é mais fácil eu quantificar isso. Mas essa fala tua traz um exemplo muito importante para as mulheres, porque a mulher quer estar bonita, bem arrumada, é mais uma blusa, é mais um sapato, mas eu preciso de um sapato amarelo Brasil. Tá, mas para quê? Por quê, né? Tem a pressão para não repetir roupa. Tem a pressão para não repetir roupa. Então, eu tô chateada hoje, não tô legal, eu vou no shopping. Vou me dar um presente. Vou me dar um presente, né? Então, eu vinha conversando com uma colega de trabalho outro dia e eu falei, você ia ao shopping porque você estava se sentindo chateada com alguma coisa. Repensa,
Aí ela, não, é verdade. Então, mas eu mereço, né? Não, eu não tenho dúvida que você merece. Mas o que você merece? Uma tranquilidade e o teu dinheiro ali investido ou mais uma peça para ficar no armário? Então, a minha sugestão, se der vontade de comprar alguma coisa, faça alguns checklists aqui, né? Eu realmente preciso? Esse preço realmente está compatível? Eu já pesquisei, esse é o melhor preço? Eu tenho condições de comprar isso? Fecha o site e deixa para amanhã. Talvez amanhã essas 3 respostas sejam diferentes. O deixar para amanhã, 75% das pessoas não faz aquela compra. A nossa mãe já dizia, né? Na volta a gente passa. Essa é a teoria dos pais e das mães. Muito inteligente. Cissa, vamos entrar no mercado financeiro? Vamos entrar no mercado financeiro. Então, no mercado financeiro, a presença feminina é modesta, né, gente? Bem modesta. Números da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais do Brasil. As mulheres representam 14% dos analistas credenciados na APMEC, 21% dos consultores cadastrados e 7% dos profissionais com certificação na associação. O mercado, até para mulheres, ainda é fechado? Como atrair profissionais mulheres para essa área? Eu acho que tem vários fatores. Tem o fator cultural, né? Então, tem aquela questão das profissões que as mulheres não se veem. Então, a gente entra na questão de inspirar. Acho que ter mulheres inspira outras mulheres. Tem a questão de falar sobre dinheiro, a questão do machismo estrutural, que é muito importante também. Dinheiro não é coisa de mulher. Por que não? Né? Então, assim, o letramento, a gente conhecer as nossas características, ainda, né, falando sobre isso, 50% das mulheres, 50%, quando você quer se candidatar a uma vaga, se você só cumpre 50% das habilidades requeridas, o homem se joga, ele já se candidata. A mulher tem que cumprir com 100% das habilidades requeridas. Então, a gente tem uma régua muito alta, a gente tem um grau de exigência muito grande. Então, assim, eu acho que esse papel da Antonietas é fundamental. Na Par Mais, 45% da nossa base de clientes era de mulheres, por causa das minhas conversas sobre a alma feminina das finanças, nas finanças. Quando a mulher percebe que, meu Deus, eu faço tudo isso, eu não prestei atenção. Por quê? Porque a gente está envolvida também, muitas vezes, com questões do dia a dia, a agenda dos filhos, não sei o que lá. Então, acaba não sobrando tempo. Então, a gente também precisa saber que a gente pode, que a gente tem atributos para isso. Então, assim, eu acho que é um esforço da sociedade. O Projeto Antonietas é muito isso. Inspiração, a gente conhecer questões de machismo estrutural e também tem a questão que as empresas precisam oportunizar. As empresas, hoje eu saí do mercado, sou consultora CVM até hoje, mas eu saí do mercado financeiro e eu trabalho em conselhos para 3 empresas e sou VP na CAT, sou VP financeira da CAT. Então, eu trabalho, né, para 4 entidades, né? E a gente fala muito sobre isso. Como é que a gente resolve isso? A gente não tem mulheres na fábrica. Como é que a gente resolve isso? Com vagas afirmativas, com programas. Então, eu acho que as empresas podem assumir um valor, a sua responsabilidade social, de corrigir essa desigualdade, porque homens e mulheres juntos, a gente faz uma sinergia melhor para todo mundo, para resultado da empresa. Então, as empresas podem promover ter mais vagas afirmativas, não é? Assim, e treinar, tem que dar treinamento também. Sim. Oferecer treinamento para aquela categoria e aí contratar as melhores que foram ali daquele grupo, por exemplo. E decidir também, né, deixar as mulheres crescer na carreira. Então, isso é uma questão de decisão que a empresa pode tomar também. Eu já tive a oportunidade de ir até a empresa da Daiane, a Fidias Investimentos. Não sei se é uma questão de vagas afirmativas, mas eu vi até mais mulheres trabalhando contigo diretamente do que homens, embora eles também estivessem lá. Como é que é para você na tua empresa? Então, a minha jornada por bancos, depois eu montei uma outra empresa de investimentos, que era majoritariamente masculina.
E aí eu decidi que eu não ia seguir aquela sociedade e montei a Fídias Investimentos. E por conta do Endinheirando Mulheres, as mulheres se aproximaram de mim. E a mulher, ela tem um componente chamado confiança, que dá um quentinho para tomar uma decisão, porque ela se preocupa muito, então ela vai mais amparada. E sim, a Fídias, no primeiro ano de Fídias, era 100% mulheres, na verdade. Era 99% tinham, né? Tinha 1% de um homem ali. Mas era praticamente 100% de mulheres. E aí eu sempre falei para elas, a gente é uma empresa de mulheres que atendem todos os gêneros, até porque a maioria da carteira ainda são homens. E homens bons que sabem trabalhar com mulheres são bem-vindos. Então, vocês se preparem, porque eles vão bater aqui na porta. E aconteceu. As minhas leoas lá são maduras, são mães, né? Tem toda uma história de vida que trazem consigo. E os homens bateram na porta da Fídias. Hoje é 50% de mulheres, 50% de homens. A XP, ela tem um projeto que até 2050 a gente vai ter 50% de mulheres. Hoje a gente está em 35%. Até quando? 2050. E para isso a gente tem uma organização na XP que existe há 3 anos. A gente faz uma alusão à ação, né? O ticker da ação. O ticker da ação é Petro 4, Vale 3. A gente tem uma organização, Analisa, que chama MLHR3. É como se fosse um ativo na Bolsa. O MLHR3 é uma organização da XP com a chancela do Guilherme, ele como o embaixador. Eu sou a única embaixadora aqui em Santa Catarina e a minha missão é introduzir as mulheres no mercado financeiro. E eu fiz isso nesses últimos 24 meses. Eu trouxe mulheres para o mercado financeiro. E hoje o time lá está composto e a gente continua em busca de novas mulheres. Dentro do MLHR3, a gente tem os nossos momentos de troca exatamente para oportunizar, pensar como que a gente pode impulsionar a entrada da mulher. E aí sim, a gente entra como inspiração, como alicerce, oportunizando, apoiando, pegando pela mão. E as mulheres, quando o mercado financeiro oscila, que é inerente a esse mercado, moralmente elas ficam mais preocupadas, porque elas estão preocupadas com o investidor ali. E o investidor está ok com aquele risco que ele assumiu, mas ela está muito preocupada, né? Então, tem essa questão muito... Um produto é um produto, ela consegue entregar a confiança de um produto. O serviço é diferente, né? Então, penso também que a hora que uma mulher ocupa essa posição, ela diz que as outras também podem ocupar, né? E o meu papel como embaixadora é trazer essas mulheres para ocupar e fazer melhor que eu, né? Se elas conseguirem entrar no mercado, se encorajar, o meu apoio elas vão ter. Dentro do Endinheirando Mulheres, eu faço esse input mostrando para elas que elas vão se apropriar da vida financeira para daí poder ter esse conhecimento para tomar decisões, para iniciar a sua jornada. Então, eu acho que o que você trouxe da empresa, sensacional. Acho que a gente tem que ter essas ações dentro das empresas, né? De novo, mulheres gerem melhor os recursos. A gente tem um ETF na Bolsa Americana. ETF é um índice que reúne um grupo de empresas ou de algum determinado setor, chamado XI, que são empresas listadas na Bolsa Americana, que tem a mulher como diretora financeira, CEO, conselheiras. PayPal, Netflix, Nike, uma série de empresas que já estão lá chanceladas, já se provaram, e esse ETF atrai a atenção das mulheres. Mas para concluir a minha fala, eu acredito que quando a gente torna essa fala mais amigável, mais palatável, a gente traz a mulher para a conversa, seja para trabalhar no mercado financeiro, seja para investir no mercado financeiro. A linguagem que a gente tem hoje, ela é muito dura, muito masculina, muito prática. E sim, tem que olhar no detalhe, porque a mulher é detalhista, essa é uma qualidade.
E aí, o Endinheirando Mulheres começou com uma amiga que me disse, tá bom, e aí, o que você vai fazer para as mulheres? Tudo é tão difícil para a mulher quando o assunto é dinheiro. Facilita a vida da mulher, então. E aí nasceu o Endinheirando, porque está acontecendo, Levar né? dinheiro para essas mulheres, né? Não Está só pensar na subsistência, mas na geração de renda, na geração de riqueza. Até queria jogar na mesa algo aqui também. Eu sei que a gente já está encaminhando para o fim esse nosso podcast, mas por que não a gente se reunir entre mulheres para tomar um café, para sair, para Eu ia conversar falar e falar de exatamente isso. dinheiro? Eu acho ótimo. Por que a gente fala de maquiagem, de série que a gente está assistindo? Filhos, maternidade. E por que a gente não senta para falar sobre onde que nós estamos investindo, sobre investimento, dar dicas de investimento uma para outra? A gente precisa tomar partido desse assunto também, né? É um tabu, né? Mas é um pouco tabu, assim, falar sobre dinheiro é falta de educação, né? Aqui no Brasil. E também tem um pouco da questão da culpa, né? Quem ganha dinheiro deve ser corrupto. Mas deve culpa ser a gente já tem a bandido, culpa sei lá o quê. materna, já tem tantas culpas. Acho que essa a gente não precisa levar, Não precisa. né? Eu acho até que é uma ótima ideia que você está falando. Eu tinha, né, bastante dificuldade de falar com mulheres sobre dinheiro, e porque não querem falar, mas eu acho que é um assunto muito legal e eu acho que tem mudado um pouco isso. E é esse o papel do Antonietas, é chamar atenção para isso. Vamos falar sobre dinheiro. E vamos trocar figurinha, o que deu certo para mim, o que deu errado, o que deu errado também. Geralmente os homens, né, nesses fóruns, assim, nunca falam o que erra, né? Só acerta. Só a ação que deu certo, a ação micada. Mas eu acho, Eve, que tem um ponto que é a comparação. A gente passou muito tempo da nossa jornada feminina, a mulher se comparando. E eu acho que tá vindo uma leva de mulheres aí que não está preocupada em se comparar, ela está querendo fazer a sua própria jornada. Mas a comparação do dinheiro, poxa, ela já conseguiu, eu ainda não consegui. Eu sou burra, tô culpada porque eu não consegui. Uma pede de mentoria, como é que tu Mas vai aí é que tá. conseguir? A mulher tem que estar muito aberta para isso. E aí o constrangimento, a culpa, tudo isso vem para a mesa. Eu acho que se a gente tiver uma amiga que fale de dinheiro abertamente, vai ficando mais fácil, né? Uma pessoa começa a falar, e aí as outras estão ali tímidas, ali a pouco tu... mas eu ouvi tu falando aquilo, pode me dar uma dica aqui? Eu acho que a gente vai conseguindo chegar aos poucos. Mulheres mais evolutivas, né? Eu sou bem acessada. Minhas amigas me procuram bastante para pedir dica, ajuda, e eu faço isso com o maior prazer do mundo. Que bom Sim. que a gente tem o WhatsApp delas agora, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos levar essa fala para mais meninas, então. Para encerrar o nosso podcast, eu gostaria que vocês deixassem dicas, sugestões, canais onde as nossas amigas, nossos amigos que estão nos acompanhando podem ter mais informações a respeito de investimentos, planilha, caminho, orientação financeira. Bom, a minha fala vai ser de comece agora. Não importa quanto tem para investir, as corretoras são muito democráticas. A partir de R$40 você pode investir num tesouro direto, que serve como reserva de emergência, né? O produto que é de liquidez. Então, comece agora. Às vezes a gente fica pensando, 1º de janeiro eu começo. Começa agora. Seja para entender e ter visibilidade do endividamento e pedir ajuda, ou iniciar a sua carteira de investimentos. O Endinheirando Mulheres tem uma planilha bem feminina, tem tudo que uma mulher precisa, tá lá bem fácil, disponível para acessar. Já baixou, muito bom. Se precisar de ajuda, eu estou disponível ali no @endinheirando-mulheres. Lá no YouTube a gente tem o canal da Fídias, que a gente replica todos os conteúdos aqui da rádio, então levando essa comunicação para que nós possamos levar isso no tempo das pessoas, né? Toda quarta-feira nós estamos juntas no Descomplicando as Finanças. Então, gerar conteúdo e compartilhar conhecimento é uma vontade que nós temos. Então, estamos à disposição. Eve, muito obrigada por esse convite. Clarissa, muito obrigada. Antonieta é uma inspiração e um exemplo para a gente. E é muito, muito bom a gente olhar para a força da mulher catarinense e dar nome a essa mulher
e ela chama Antonieta, que nos representa todos os dias. A gente que agradece a presença de vocês. Analisa, também vou abrir para você dar suas dicas, dar aí os seus canais para que as pessoas entrem em contato com tudo que você produz de conteúdo. Tá, eu não produzo mais conteúdos. Eu produzo, agora eu faço parte do grupo do Mercado Bitcoin. E o Mercado Bitcoin tem muitos conteúdos bacanas. Tem muitos conteúdos meus na rede também, que eu produzia muito conteúdo. E acho também que conteúdo de planejadores financeiros, CFPs, independentes, eu acho que são conteúdos muito legais. Eu gosto muito do Jurandir Cel Macedo, daqui de Florianópolis. Eu acho que tem muito bom conteúdo. Os meus conteúdos são sempre muito isentos também, né? Assim, né, como você faz, a gente faz um trabalho com muito propósito também. E eu acho que é isso, assim, até assim, XP, todos os grandes bancos têm conteúdo de educação financeira. Então, estudar é muito importante. A pessoa conhecer um bocado é muito importante para assumir as rédeas da vida financeira nas mãos. Bom, a gente vai ficando por aqui nesse episódio, né, Cissa? Ficamos por aqui, gente. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite, adorei fazer parte E dessa muito obrigada por conversa. compartilhar comigo esse momento. Legal. Analisa, Daiane, que bom ter vocês com a gente mais esse episódio. Eu e a Cissa aqui, né, conversando com mulheres tão potentes e podendo compartilhar esses nossos papos. E a gente vai ficando por aqui, então, nesse nosso episódio Donas do Dinheiro, trazendo dicas para melhorar também a sua vida financeira. Daqui a pouco a gente volta com mais um episódio. Tchau, gente!